Bertô, diferentemente das outras semanas, você deu uma prioridade a mais para esse trabalho fechado, né? Com um dia a mais de treinamento aí fechado para a imprensa. O objetivo é realmente, talvez, ter mais privacidade com os atletas ou é mais na questão de mudanças aí que você quer na equipe? Boa tarde. Boa tarde. Dois fatores. Algumas coisas eu queria treinar mais reservadamente e outra para aproveitar o nosso campo também, nosso gramado. Nós sentirmos um pouco mais, os atletas treinarem um dia a mais no gramado onde vamos jogar. Vocês são privilegiados aqui no Avaí pelo fato de não ter um CT fechado, né? E algumas coisas eu queria fazer, não propriamente para vocês, talvez, mas a gente não sabe se vem outras pessoas também assistir nossos treinos. Então, algumas coisas que nós fizemos normal dentro de uma equipe que tem um CT fechado, que consegue fazer parte dele aberta, parte dele fechada. Poderia ter feito isso também ontem com vocês, mas eu preferi fazer um treino mais fechado para ver se a gente consegue bater em algumas teclas que eu venho pedindo, ganhando um dia a mais, fora aquilo que nós viemos fazendo também, incrementar alguma coisa para ver se nós consigamos aí fazer alguma coisa além daquilo que a gente tem feito. Pois é, além de que você já conseguiu, observou bem já o time que você vem trabalhando desde a intertemporada, já teve uma sequência de jogos, e a gente viu na partida com o Botafogo, a gente até comentou isso, né, depois do confronto, que o time deu uma boa resposta ali nos 10, 15 minutos iniciais e depois acabou, principalmente depois do gol, o time acabou sentindo um pouco da questão. Não. Até a impressão que eu tive no jogo, que foi dos 20 aos 25 minutos, o time foi muito bem. Tomou o gol, até falamos do lado psicológico depois do jogo, né? Eu mesmo falei. Friamente, depois vendo o jogo, nós continuamos jogando bem no primeiro tempo. O Botafogo foi 2 vezes, com 2 finalizações, uma mais centralizada, eu não me recordo agora que foi um jogador que finalizou, e outra depois que o Marcinho, mas assim, bem despretensioso o chute dele. Continuamos jogando bem, continuamos a jogar muito no campo ofensivo nosso, com uma linha muito baixa do Botafogo, obviamente, até porque eles venciam já de 1-0 e nós continuamos a pressionar. Então ficou um pouquinho, não foram só 20 minutos, muito menos 15 que você falou agora, foram mais, capricharmos ainda, fazemos mais qualidade nesse último terço. Mas eu também fiquei com a impressão, mas vendo depois e mostrando para os atletas, fizemos um primeiro tempo que não caímos tanto como pareceu. Tá? Eu estou te falando com mais certeza agora, pelo fato de eu ter visto o jogo e revisto e depois editado para os jogadores. Tá? O questionamento que eu ia te fazer era o seguinte, né, em cima disso, né? Então, até baseado nisso que você viu aí com mais calma, com mais tranquilidade, assistindo o jogo depois, essa te dá a sensação que dá para seguir com uma formação pelo menos parecida com aquilo que você utilizou no domingo, ou, de repente, você pensa em algum tipo de mudança? Até te pergunto em 2 setores, mais especificamente, né? Ali no sistema defensivo, que o Marquinhos Silva, que até foi muito criticado nos 2 últimos jogos, e lá na frente, que a gente viu que, pelo menos, contra o Botafogo, no Santos, uma avaliação nossa funcionou, contra o Botafogo parece não ter funcionado tanto assim, tanto que você alterou para o segundo tempo, atuar com aquele homem de referência, o camisa 9. Bom, os atletas, eu vou procurar colocar aquilo que eu acho de característica também para esse jogo e aquilo que eu já falei para vocês que eles me mostram nos treinos. O que a gente tem que repetir e melhorar, dar um salto de qualidade, muito, muito na nossa forma de não deixar cair, independente do que vai acontecer durante o jogo. Pode acontecer um revés durante o jogo, pode acontecer um momento melhor do adversário, mas a gente não pode deixar se abater. A gente tem que ir com uma força maior do que nós fomos nos últimos jogos. Mentalmente falando, nós temos que estar muito preparados para esse jogo. Porque nós vamos enfrentar um adversário que é um adversário de muita qualidade,
é um adversário que está em dificuldade também, que vem em troca de treinadores, a gente já sabe, e isso é uma coisa natural até do ser humano. Quando tem uma troca, mesmo que essa troca ainda não foi efetivada, não foi oficializada, né, porque não chegou o treinador do Cruzeiro ainda, o novo, mas sempre tem algum balanço ali, opa, precisamos fazer alguma coisa diferente quando tem uma demissão, uma troca de treinadores, uma saída de um treinador. Então, isso a gente não pode deixar nada nos atrapalhar. O que nós temos que estar muito forte, como eu falei, mentalmente, para a gente, independente do que acontecer no jogo, porque nós estamos nos preparando bem e eles têm feito bem, em momento algum baixar esse foco de procurar vencer o jogo. Nada pode deixar, nada pode nos atrapalhar. E a gente tem que fazer isso muito bem feito esse próximo jogo. Você tem conversado com o grupo sobre o fator casa, como de fato fazer que o estádio da Ressacada seja um fato positivo, seja um aliado do Avaí para realmente conseguir essa virada, até em cima do que você já viu dos jogos já dentro daquela Ressacada? Claro, aqui é a nossa casa. O torcedor vai estar aqui para nos ajudar mais uma vez, porque eu já falei para vocês, só assim nós vamos conseguir aos poucos sair e chegar onde nós queremos, né, que é estar fora desses últimos 4. E por isso, um dos motivos é nós termos treinado lá dentro ontem para nos familiarizarmos o máximo com a nossa casa, com o nosso gramado, com as referências que eles podem ter ali com o tamanho do campo, que queira ou não queira, onde nós vamos jogar contra o Cruzeiro. Então, nós temos que aproveitar bem esse fator casa, assim, né, e somar esses 3 pontos domingo. O Valentim, de tudo aquilo que você já fez no Avaí desde quando você chegou, já foram 4 jogos, o que você está querendo, de todo o fator positivo que já teve, que você conseguiu melhorar no time, o que você ainda não conseguiu em 100%, o que você gostaria que acontecesse nesse jogo agora? Seria uma posse de bola? Seria transição? Seria uma ligação melhor com o ataque? Alguma coisa que você está querendo que, acha, isso aqui não está legal, a gente ainda não conseguiu acertar? Os números são melhores do que antes, né, na parada. Nossa, você falou de posse, de finalização, de números de escanteios, de jogar no campo ofensivo. Nós estamos fazendo mais do que o Avaí estava fazendo antes. Mas nós precisamos fazer gol para vencer o jogo. Nós precisamos se nós tivermos menos oportunidades, que sejamos mais eficientes. Se o jogo acontecer de nós termos muitas finalizações, muitas oportunidades de gols, temos que fazer um índice alto de aproveitamento, de acerto, que tem que resultar em gol. Então, acho que é isso. Tenho gostado da forma que eles têm procurado jogar, dentro daquilo que a gente tem treinado. Lógico que eu já falei detalhes, tanto na fase defensiva quanto ofensiva, ainda estamos pecando, né? E nós temos que diminuir essa margem de erro e aumentar o número de acertos. Eu já falei para vocês também, o número de acerto ele tem que repetir coisas que nós fizemos nos jogos passados, para aí sim você dar esse salto de qualidade, mas terminar as jogadas que a gente tem procurado fazer em gols, com tranquilidade. O jogador tem que se sentir tranquilo ali no último terço, muito frios, fazer a melhor escolha do companheiro, caprichar nessa penúltima bola, a última bola de ser muito capricho para nós finalizarmos e essas finalizações se tornarem com a rede balançando. Valentim, a avaliação das partidas que você já comandou o Avaí, tendo como um centroavante de referência, e outras partidas jogou com 2 atletas mais rápidos. Queria saber como é que você prefere jogar, né? Sua preferência, independente do adversário. Se você não conhecesse o adversário, tivesse que montar o time, né? Qual que é a sua preferência? E uma avaliação desses 2 esquemas que você já usou. Eu dependo muito do momento de cada atleta, dentro das características. Se é mais 9, vamos falar do centroavante, do atacante centralizado. Depende muito. A maioria dos meus jogos foi com um jogador com 9 mais de referência. Mas quando eu assumi o Palmeiras, por exemplo, nas últimas 11 partidas, eu joguei com o trio Dudu, Keno e William. O William fazendo esse falso 9, trocando com o próprio Dudu e Keno.
E nós fomos muito bem. Depende muito do momento do jogador, dos atletas, daquilo que eu vejo do adversário também. E para esse jogo não vai ser diferente, né? Por isso eu pedi a eles que, e eu já os elogiei muito durante os treinamentos, mas eu pedi que essa semana fosse dado um pouco mais em tudo. Quando a gente fala um pouco mais, parece que os jogadores estão correndo menos. Não, eu quero que eles deem mais na parte física, que é correr, mas eu pedi a eles que nós temos que dar um pouco mais em tudo, na forma de se concentrar para o jogo, na forma de depois se preparar, na parte técnica, defensiva, não podemos fugir disso. Então, é um pacote aí que a gente tem que fazer melhor, independente se é um 9 de origem ou não. Na semana passada, né, Valentim, quando a gente te questionou ali na lateral esquerda, a situação do Igor, se ele teria ou não a condição de jogar, você disse que, e até a gente tinha visto no treino de quinta-feira o Paulinho atuando, e você disse que ele te dava essa confiança. O Igor está fora desse jogo pelo motivo de terceiro Paulinho amarelo. vai jogar. Paulinho joga, até eu ia te perguntar sobre isso, porque se é aquilo mesmo, é a confiança no atleta, ou de repente o adversário te pode fazer, de repente, mudar a ideia, de repente você, olha, um Paulinho para o jogo com o Botafogo serviria, mas para o jogo do Cruzeiro é um pouquinho diferente, eu posso pensar no Julinho, por exemplo. São dois jogadores com características parecidas, com a perda do Igor, né, com a ausência do Igor. São dois jogadores até mais ofensivos, o Júlio com a característica de jogar em outras posições, mas eles vão me dar aquilo que eu quero, porque eles são parecidos, né, são técnicos, são jogadores que têm um campo ofensivo com qualidade, nós temos que usá-los e vou cobrá-los caso o Júlio também entre na partida, né? Porque vai começar o Paulo, eles têm que nos ajudar. O grupo é isso. Eu já falei outras vezes, que o jogador tem que estar pronto. O Paulinho está tendo a oportunidade dele agora, tem que abraçá-la da melhor maneira possível para ajudar o Avaí a vencer esse jogo. Pela tua vivência toda no futebol, Valentim, você imagina um Cruzeiro já com um ambiente diferente, sem Mano e com a presença de um interino? Isso já é suficiente até no aspecto motivacional, dar uma mexida no vestiário do adversário? De que forma você projeta o Cruzeiro nesse sentido? Vai ser um jogo difícil. Quando tem uma mudança, sempre as coisas mudam, né? É o treinador do Sub-20 que não trabalha igual como o Mano trabalha, que cada um tem a sua forma. Até pelas declarações dele, talvez ele faça algumas mudanças dentro daquilo que ele acha que é necessário, então muda a forma dele tratar o jogador, é um outro profissional. Tem essa coisa que eu falei para vocês, que quando tem uma troca a gente tem que estar muito atento, porque vem com uma atenção redobrada, porque algo de errado todos viram que aconteceu quando acontece uma mudança. Então, independente disso, nós estamos estudando muito a forma que o Cruzeiro pode vir, né? Quais são os jogadores que virão, até porque ele mesmo disse que vai depender muito da recuperação deles, depois de ter tido um jogo da Copa do Brasil no meio da semana. Nós temos que nos preparar bem, independente do jogador ou do ambiente que eles estão agora. Isso aí, para a gente, é uma coisa que não pode, de maneira alguma, nos atrapalhar. Tem que só servir de uma atenção maior, só isso. Valentim, como é que está sendo você lidar com toda essa pressão da falta de vitórias e essa ansiedade a gente percebe muito dentro de campo do jogador? Você está chegando a ver alguma coisa do tipo da bola queimar no pé? Você está vendo alguma coisa desse tipo ou você está vendo uma intranquilidade mesmo normal dos jogadores do Avaí? Eu tenho pedido a eles para terem mais tranquilidade, ter mais frieza no último terço, que eu falei para vocês. Bola queimar, por exemplo, nós estamos procurando sair jogando, desde lá de trás, o Vladimir saindo jogando nesse último jogo, o Lucas também quando jogou, os jogadores procurando jogar, acredito que vocês não estão vendo chutões, né? Eu não acredito que vocês estão vendo isso na nossa equipe, ou seja, nós estamos procurando jogar, pouco mais de tranquilidade nesse último terço, nós transformamos em gol, isso eu tenho batido nessa tecla aí para que eles fiquem mais tranquilos, porque eles treinam fortes. Então, eles fazem coisas boas durante a semana. Então, isso me dá
a certeza de passar para eles a tranquilidade que eu quero para o jogo de domingo também. Se tratando de um clube que não venceu ainda, de um time que não venceu ainda, se tratando de um time que está na zona de rebaixamento, essa ansiedade, e principalmente jogando em casa, às vezes, vou dar um exemplo, às vezes para o torcedor, uma bola tocada para trás pode parecer, fica uma inquietação na arquibancada, mas tudo porque a gente quer é chegar mais rápido no campo do adversário, mas às vezes faz você girando uma bola. É essa tranquilidade, é esse equilíbrio que eu não quero que eles percam. E isso, de início de jogada, ali, de campo defensivo até a intermediária, a gente está fazendo bem. O que a gente precisa ter mais tranquilidade e qualidade é no último terço para finalizar em gol. Beleza? Queria ficar mais aqui, mas o Carlos não quer, então vamos embora. Obrigado, Rodrigo.